Oi pessoal, eu sou o professor Bruno Amorim e estou aqui de volta para darmos sequência aos nossos estudos de números inteiros. Na aula anterior, nós abordamos em caráter introdutório o conceito de números inteiros negativos, trazendo para vocês a questão da temperatura, que em locais mais quentes ela é acima de 0 graus Celsius, em locais mais frios ela pode ser temperatura negativa abaixo de 0 graus Celsius. Na aula de hoje, em sequência à aula anterior, vamos resolver mais alguns exercícios que vão nos fortalecer com essa parte teórica conceitual de números inteiros negativos. Eu apresento para vocês a seguinte tabela. Dou 4 cidades, Paris, Montreal, Sydney e Moscou. Ofereço temperaturas em janeiro, as temperaturas em julho e quero justamente calcular com vocês a diferença de temperatura. A diferença de temperatura é a temperatura em julho menos a temperatura em janeiro. Ou seja, de janeiro para julho, o que aconteceu? Em linhas gerais, para vocês já irem adaptando, toda vez que a temperatura em julho final for maior do que a temperatura em janeiro, que é a temperatura inicial, essa subtração vai dar um valor positivo. Afinal de contas, se a temperatura em julho é maior que a temperatura de janeiro, a subtração vai dar sempre valor negativo. E pode acontecer também o contrário, da temperatura em julho ser menor do que a temperatura em janeiro. Nesse caso, o resultado vai ser negativo. Só em linhas gerais aqui, temperatura inicial 3 em janeiro, em julho 19. A temperatura final é maior do que a temperatura inicial. Quando eu for fazer no gráfico aqui a representação da subtração, com certeza vai encontrar um valor positivo. Aqui, a temperatura inicial continua sendo menor do que a temperatura final. Então, a temperatura subiu, a diferença vai ser positiva. E nesse caso daqui em Sydney, a temperatura era 18, foi para 4 graus. Então, ao invés de a temperatura subir, a temperatura diminuiu. Quando eu fizer a subtração, eu vou encontrar um resultado negativo. E aqui, de menos 5 para 14, a temperatura subiu. A diferença de julho para janeiro vai ser também uma diferença positiva. Bom, o que eu quero encontrar então? A diferença de julho para janeiro. 19 menos 3. Vamos representar aqui. Eu tenho aqui o zero. As duas temperaturas, tanto em janeiro quanto em julho, são acima de 0 graus. Sai do 3 para o 19. Ou seja, temperatura em janeiro é 3, temperatura em julho é 19. Qual vai ser o meu resultado? Eu vou de janeiro para julho. A seta está para onde? Para cima. Toda vez que a seta estiver para cima, a minha subtração vai ter como resultado um valor positivo. Toda vez que a seta estiver para baixo, o resultado vai ser negativo. E o valor em si, a quantidade, o módulo, 19 menos 3, esse valor aqui vale quanto? 16. Então, resultado de 16 graus Celsius, e aqui é 16. Vamos agora, pessoal, partir para Montreal. Eu tenho uma temperatura em janeiro de menos 7, em julho de 18. Bom, está representado aqui. Menos 7 abaixo de 0, 18 acima do 0. Essa em janeiro, essa em julho. Vou fazer a mesma coisa. Vou sair de janeiro e caminhar para julho. De novo, a seta está apontando para onde? Está apontando para cima. Essa subtração vai dar um resultado também positivo. E qual o valor? Esse tamanho todo aqui. Como é que eu encontro esse tamanho? Daqui até aqui é 7, daqui até aqui é 18. Então, esse tamanho daqui, que representa a subtração, vale 25, que é 18 mais 7. Então, vamos botar aqui 25. Vamos agora calcular essa diferença quando a cidade é Sydney. Lembrando que em Sydney, pela primeira vez, a temperatura em janeiro é maior do que a temperatura em julho. Então, em vez de a temperatura subir, a temperatura diminui. Vou fazer a subtração, vou partir de janeiro para julho. Janeiro é 18, julho é 4. A seta vai estar dirigida para baixo. Nesse caso, o resultado vai ser um resultado negativo. Ok, e vale quanto esse resultado? 18 e 4, esse tamanho daqui é 14. Tá? Então, vou botar para vocês aqui menos 14. Bom, menos 14
graus Celsius e menos 14. Vamos agora para o último exemplo. A temperatura em janeiro em Moscou é menos 5, em julho é 14. Vou fazer essa subtração. Representando aqui, menos 5 em janeiro, abaixo de zero, e 14 em julho, acima do zero. Minha subtração, eu saio de janeiro, que é menos 5, e me dirijo para onde? Para a temperatura final, que é em julho. A seta vai estar dirigida para onde? Para cima. Então essa subtração vai dar como resultado um valor positivo. E qual o tamanho desse valor? Daqui até aqui é 5, daqui até aqui é 14, esse tamanho vale 14 com 5, 19. Então encontramos mais um resultado de subtração. Vamos botar aqui então 19, resultado 19 graus Celsius. A variação entre temperatura em julho e em janeiro para Moscou. Então eu fiz graficamente para vocês a operação subtração. Eu tenho temperatura inicial, temperatura final. Estou fazendo temperatura final menos inicial. Então basta você sair do início e ir em direção ao final. Essa seta pode estar apontando para cima ou para baixo. Se apontar para cima é porque essa subtração vai ter um resultado positivo. Se estiver apontando para baixo é porque essa subtração vai ter um resultado negativo. Ou, de outra maneira, toda vez que a temperatura final for maior que a inicial, diferença positiva. Toda vez que a temperatura final for menor, o resultado dessa subtração vai dar um valor negativo. Vamos agora sair do exemplo de temperatura e fazermos simples operações de subtração entre números, que vão ter números positivos e números negativos. Vou fazer com vocês, a primeira subtração é menos 100, menos 200. Bom, eu vou criar uma reta aqui que está em azul, vou botar o meu marco zero. Toda vez que eu tiver números à direita, eu vou adotar como positivo, e números à esquerda de vocês, negativo. Como esses dois números aqui são negativos, representei o menos 100 e o menos 200. Agora eu tenho que saber para onde vai estar a minha seta. O mesmo procedimento que nós fizemos aqui. Eu vou sair do meu início e vou para o fim. Então eu vou sair do menos 200 apontando para o menos 100. Então olha aqui, o menos 200, e eu vou apontar para o menos 100. Quando você olha essa seta aqui, essa seta está apontando para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Isso quer dizer que a subtração aqui vai dar um valor positivo. E de quanto? Só você pegar esse tamanho daqui. Esse tamanho vale quanto? Vale 100, né? Muito bom, vale 100. Então essa subtração deu como resultado 100. Vamos agora para o item B. O meu item B eu vou fazer a seguinte subtração. 300 menos 400. Vou representar 300, vou representar o menos 400 e vou apontar a seta do menos 400 para o 300. Vamos lá aqui. 300 está à direita, porque à direita a gente coloca os números positivos, por convenção, à esquerda os números negativos. Representei o 300, representei o menos 400, e agora para graficamente obter o resultado de subtração, eu vou do menos 400 para o 300. Então eu vou sair daqui e vou me encaminhar para cá, ó. Tá aqui, ó. O resultado dessa subtração é esse tamanho todo aqui. Esse tamanho daqui até aqui 400 e daqui até aqui 300. Tamanho total 700. Como a seta está apontando para a direita, eu sei então que essa subtração vai dar como resultado um valor positivo. Tá aqui, ó. 700. Finalmente, vamos agora aqui para o item C. Menos 50 menos mais 30. Legal, eu vou representar o menos 50, o 30 e minha subtração vai do 30 para o menos 50. Vamos lá aqui. Menos 50, 30, 30 positivo, menos 50 à esquerda. Vou sair do 30 e vou caminhar para o menos 50. Então, nesse caso daqui, a seta vai estar apontada para onde? Para a esquerda. Como a seta está apontada para a esquerda, e a esquerda é negativo e a direita é positivo, eu sei que essa operação, nesse caso, vai dar como resultado um valor negativo. Bom, mas de quanto? Esse tamanho todo daqui até aqui é 30, com 50 é 80. Só que em vez de ser 80 positivo, é 80 negativo. Então aqui vai ser menos 80. Então essa aula de hoje complementa a aula inicial, introdutória, em que nós graficamente obtivemos resultados de subtração envolvendo tanto números inteiros positivos
como números inteiros negativos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, dê a dica para os colegas de vocês. E até a próxima aula, em que vamos dar mais exemplos de introdutórios sobre números inteiros.